Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para a nossa aula 6 da disciplina de Máquinas Térmicas 1. Hoje vamos falar sobre ventiladores e sopradores de fuligem. A gente já viu nas outras aulas a parte do circuito de a água e vapor, a gente viu parte dos queimadores, né? Então agora a gente vai ver mais a parte dos ventiladores, a parte de tiragem e sopradores de fuligem. Então vamos lá. Os ventiladores são responsáveis pelo suprimento de ar necessário para o processo de combustão. A gente viu, né, que tem dois ou três tipos, né, dependendo de ar que a gente chama, o ar primário que entra junto com o combustível, o ar secundário que entra para completar essa combustão e, em alguns casos, o ar terciário. Mas o ar também é necessário pela movimentação dos produtos de combustão. Ele também é utilizado, né, para mover os gases de combustão através das superfícies de transferência de calor até a saída na chaminé, né? Então a gente tem alguns tipos de ventilador nas caldeiras de grande capacidade de acordo com a função. A gente tem os ventiladores de tiragem forçada ou sopradores, né? E esses de forçada geralmente a gente vai usar também os para entrar junto com o ar primário. Então a gente tem os ventiladores de ar primário, em alguns casos são a mesma coisa, né? E eu tenho a parte de tiragem induzida. Então ele funciona mais como um exaustor. Ele vai criar uma depressão no interior da caldeira que vai fazer com que os gases sejam puxados, né? Através dessa depressão. Ele se encontra no final, né? Esse ventilador está no final em contato com a chaminé. O forçado ou sopradores, né? Ele vai entrar às vezes com o meu combustível na forma de primário, às vezes ele entra direto na caldeira, mas ele vai forçar esse ar, né? Ele vai soprar dentro da caldeira e o induzido ele vai puxar, né? A gente tem aqueles trocadores de calor no caminho e ele vai puxar esse ar para a chaminé. E eu tenho os ventiladores para recirculação em alguns casos, né? Onde eu quero que parte dessa cinza, parte desses gases aqui, se tiver carvão não queimado, ou combustível não queimado, que volte para a caldeira. Então eu faço uma recirculação de ar aqui. Isso depende bastante do projeto da minha central geradora. Em termos de ventilador, né, vocês já viram isso aqui em máquinas de fluxo, conforme a direção do fluxo pode ser axial ou centrífugo, né, axial o escoamento é na direção do eixo, centrífugo ele é na direção radial, né? Essa é a diferença deles. Aqui seria mais como uma turbina, né? Em termos da tiragem dos gases é a movimentação deles para exaustão na chaminé. Então aqui eu tenho os gases saindo pela chaminé. Então eu tenho a tiragem natural, que ocorre pela própria geometria, tamanho da chaminé, o fato dos gases estarem quentes, né? Eles vão ter esse efeito. Tiragem natural é o que acontece na chaminé de uma lareira em casa ou da churrasqueira, né? Aqueles gases quentes e a geometria da chaminé, né, cria essa depressão que puxa os gases de dentro da minha churrasqueira. Isso acontece aqui de dentro da minha usina também, né? Mas a chaminé ela tem uma certa altura projetada para auxiliar nessa tiragem natural e para jogar os gases a uma certa altura da atmosfera, né, para certas velocidades de vento, para não ter um retorno para prejudicar a cidade próxima dessa usina, a qualidade de vida das pessoas, mas ela em vários casos não é suficiente para fazer a tiragem da usina inteira, né? Então essa tiragem natural o que faz? Né? A câmara de combustão trabalha em depressão, inviável em geradores de vapor envolvendo grandes feixes tubulares, porque tem muita perda de carga, né? Essa depressão teria que ser muito elevada para compensar essa perda de carga aqui. E dispositivos complementares provocam grandes perdas de carga. Tiragem mecânica daí é quando eu coloco os ventiladores, chaminé e ventiladores. Pode ser forçada, induzida ou balanceada, nos dois casos. Aqui eu tenho daí o meu ventilador acoplado na minha chaminé
que seria o de tiragem induzida, que eu estou puxando, criando uma depressão, que eu tenho alguns trocadores, precipitador eletrostático, etc. E a parte de daí forçada, que é o ar que entra junto com o combustível, né? Isso eu acho que já está bem claro. Então aqui eu tenho os ventiladores de segunda forma constitutiva, como a gente viu. Centrífugo pode ser para curvada para frente, curvada para trás, pás retas ou perfiladas, né? Os ventiladores de tiragem forçada, que a gente tem, né? Eles vão ser selecionados de forma a suprirem o ar necessário para a queima completa. Então, geralmente centrífugo ou axial de passo variável. Operam com fluido limpo, alta velocidade. Eles possuem silenciadores aqui, eles fazem realmente um barulho muito grande. Todos os componentes em alta rotação, né, bombas e ventiladores fazem muito ruído numa planta dessas, né? E possuem telas para evitar a sucção de objetos estranhos, até passarinhos, né? Isso acontece. Como eu falei, já encontraram siri e peixe no condensador que puxa água do rio. Não é incomum também encontrar passarinho que seria succionado por uns ventiladores desses, né? Então eles puxam o ar e jogam o ar ou dentro, nesse caso aqui, dentro da usina, né? Forçado. Então ele trabalha com fluido limpo, porque eu estou trabalhando aqui com ar. O induzido ele trabalha com gases já, né? Porque ele já está na linha de gases de queima e chaminé. Então tem os ventiladores de ar primário. Então somente em caldeiras que queimam carvão pulverizado, vou jogar junto ali com o carvão, ele vai transportar e injetar o combustível sólido pulverizado. Então geralmente utiliza-se um ventilador para cada queimador. Não? Eles têm que assegurar uma vazão máxima de ar para auxiliar na queima e fornecer essa pressão para vencer as resistências impostas pelo escoamento dos dutos de ar e pulverizadores, né? E passar no moinho. Então eu tenho um ventilador, passa no moinho, pega o carvão, leva para dentro da caldeira, joga na ponta do queimador, queima esse carvão. Tem um caminho longo aí. E tiragem induzida, daí eles já vão operar com os gases, né? Estão instalados na saída da chaminé, não, a entrada da chaminé, digamos, né? Porque eles vão pegar e vão jogar para a chaminé. Tem função de remover os produtos de combustão da caldeira. Eles criam uma pressão negativa no interior da caldeira. Eles criam uma depressão lá. Deve ter capacidade suficiente para compensar as infiltrações, porque se eu criar uma depressão na caldeira e ela tem infiltrações, vazamento, eu vou ter ar externo entrando na caldeira, né? Que tem uma pressão mais elevada fora do que dentro. Então, qualquer fissura ou vazamento ali que eu tenho, né, vai entrar ar na parte de queima e gases, né? Não é a parte de água e vapor. A parte de água e vapor vai estar trabalhando em pressões bem mais elevadas. E, em geral, operam com gases relativamente limpos, porque eles são instalados depois do precipitador eletrostático, dos separadores de particulados, né? Então, eu vou estar puxando o ar depois desse precipitador, então ele já fez a remoção de boa parte das cinzas. Aqui eu tenho meu ventilador induzido. Aqui, muito provavelmente, é o meu precipitador eletrostático. Ele tem um conezinho aqui no fundo para remoção das cinzas, né? Ele tem essas placas que tem uma carga induzida nos gases, nas partículas dos gases, e essas placas têm uma carga oposta. Daí essas partículas grudam nessas placas e elas vibram de forma a cair essas cinzas, né, aqui no fundo. Daí aqui no fundo eu faço a remoção das cinzas secas. E aqui os gases continuam, passam nesse induzido e entram na chaminé. Certo? Ventiladores para recirculação dos gases, né, quando eu tenho alguns casos para controlar a temperatura do vapor, emissão de NOx, né, dos NOx. Extraem os gases de combustão em um ponto localizado entre a saída do economizador e a entrada do pré-aquecedor, injetando na parte inferior da fornalha. Volta para a fornalha. Volta, né?
São centrífugas, pás retas ou inclinadas. Não são adequadas para a função. E as chaminés, elas auxiliam na parte de tiragem natural, né? Então, conduz para a atmosfera os gases formados na combustão. Quando a tiragem não é efetuada, portanto, por exaustores, né, sendo tipo natural, são as chaminés que mantêm a depressão nessa grande fornalha. Então, elas têm que ter um diâmetro e altura bem elevados para fazer. Aqui eu coloquei as chaminés ao lado disso aqui, que não é chaminé. Gente, quando eu tenho uma usina térmica desse tipo aqui, eu tenho aqui as minhas torres de arrefecimento. Então, são trocadores de calor que ou operam no circuito com condensador, ou são eles mesmos, né, nessa proporção. Então, aqui eu tenho meu vapor saindo da turbina, passa nos trocadores aqui, ele funciona como condensador e volta. E aqui eu tenho água borrifada em cima, água recirculando e borrifada. Essa água evapora, daí sai essa fumaça branca, e isso remove calor por mudança de fase. Então, faz a condensação do meu vapor da saída da turbina para condensado, certo? Então aqui essa fumaça branca não é fumaça, é vapor d'água. Aqui é fumaça. Se está saindo daqui é porque eu não estou conseguindo pegar todos os particulados no meu precipitador eletrostático. Então se sai fumaça preta daqui, é de se preocupar. A minha usina ela está realmente poluindo aqui. Vapor d'água não. O problema dessas plantas é que preciso de uma grande tem uma grande demanda de água, né? Tem que tratar essa água, não muito, não é que nem a água que eu vou usar no meu circuito água-vapor, mas eu tenho que tratar ela, limpar um pouco e jogar aqui, nesse trocador de calor. E essa água evapora, ela não volta para um rio, né? Ela evapora. Então tem impactos ambientais disso também, de eu estar evaporando toneladas por hora de água, né? Em relação aos sopradores de fuligem, a gente já viu numa das aulas, né? Eles vão fazer a parte de limpeza dos tubos da caldeira. Então eu tenho deposição de cinza sobre esses tubos, a cinza das queimas, resultado dos gases de combustão, né? E eles podem então obstruir a passagem de gases de combustão, né? Eles vão incrustando aqui na superfície dos tubos. Eu tenho que fazer essa limpeza. E os sopradores de fuligem fazem isso. Eles removem essa limpeza, né? Eu posso jogar ou vapor ou ar. Eu vou jogar aqui para fazer essa limpeza. Então eu posso fazer vapor, ar comprimido ou água como agente de limpeza. Daí eu tenho aqui as vantagens e desvantagens. Vapor, fácil de obter, porque eu estou gerando vapor na minha planta, né? Então é de se esperar que tenha vapor. Mas daí eu vou ter perda de calor e de condensado, né? Eu vou ter que repor esse vapor que eu estou usando aqui. Facilidade operacional dos equipamentos, né? Investimento pequeno. Ar, eu não tenho perda de calor do condensado. Aumenta a segurança dos processos de limpeza, né? Mas eu vou ter que ter investimentos adicionais na parte de compressores. E a área eu posso aqui até levar em consideração que esse ar na queima, né? Eu estou injetando já dentro da caldeira. A água a baixo custo, mas eu posso ter danos estruturais, né? Porque eu estou jogando a água e eu estou jogando a água numa superfície muito aquecida. O vapor é o mais comum, né? Tem essas vantagens, fácil de obter, porque a própria caldeira gera, facilidade operacional, né? Do equipamento de sopragem, investimentos pequenos, mas eu perco na minha vazão máxima que eu ia estar gerando energia aqui, né, meu M ponto delta H aqui de entrada e saída da turbina, eu baixei meu M ponto porque parte do vapor eu usei para cá, uma parcela pequena, mas reduz um pouco o rendimento, né? E eu posso usar ou superaquecido ou saturado. O superaquecido é preferível por ausência de umidade, né? Eu posso usar o ar, né? Eu tenho algumas vantagens de não perder calor, como eu falei, maior segurança, né? Desvantagem é que eu tenho que ter uma central de ar comprimido. E a água é recomendada para a remoção de sedimentos mais resistentes. Eu vou jogar água com pressão elevada ali, mas vai ter tensões térmicas, né? As tensões térmicas que quebram esses sedimentos, né?
Ele pode ocasionar danos estruturais por causa das altas tensões térmicas, das altas diferenças de temperatura. Ele tem ele vai molhar essa superfície uma alta taxa de transferência de calor, né? Então, isso vai prejudicar. Só essa foi uma aulinha mais curta, né? A parte de ventiladores sopradores de fuligem. Depois a gente vai ver a parte de corrosão nas superfícies, tratamento químico. Eu não sei se vai dar tempo de colocar uma aula sobre a ANR de vasos de pressão, senão eu vou colocar um material para vocês, que é um material complementar. E a gente vai focar daí nos exercícios de balanço térmico que a gente já estava fazendo, só que agora com parte de reaquecimento, extração da turbina, fazer uns ciclos um pouco mais sofisticados, certo? Quem sabe misturar um ciclo de Rankine com ciclo a gás, né? Daí a gente vai vendo isso aí. Certo? Então já estamos perto do final do nosso curso e a gente se vê na próxima aula. Um abraço.